Olá pessoal, professor Álvaro Milen, agora com vocês para gravar mais uma videoaula desse terceiro módulo, né? É a segunda parte, né, do terceiro módulo, que vão ser, no total a gente vai ter 3 videoaulas, tá? Essa é a segunda, talvez a mais extensa. Eu vou entrar mais nas explicações detalhadas, né, que sustenta as teorias pós-críticas. Né? Na videoaula passada eu apresentei as principais ideias em torno do que é considerado a pós-modernidade, e agora a gente vai abordar alguns aspectos específicos, né, com relação à pós-modernidade, identidade e diferença, tá? Então eu vou começar a videoaula com uma citação de um sociólogo jamaicano, o Stuart Hall, né, que ele define, né, esses tempos, né, que nós estamos vivendo, né, os tempos pós-modernos, a partir desse pressuposto. Né? Para ele, as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, né, estão em declínio. Essas velhas identidades estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, né? Até aqui visto como um sujeito unificado. Então, essa ideia, eu sei que é uma ideia complexa, né? Não é fácil de entender essa citação, mas é a base, né, da compreensão do que a gente vai começar a discutir agora como uma identidade pós-moderna. Né? A identidade na modernidade era uma identidade sólida, fixa, bem, bem, bem definida, né? Principalmente a partir dos pressupostos de classe social. Né? As identidades eram muito perspectivadas, né? Muito compreendidas a partir das diferentes classes sociais. Então, essas identidades, né, do sujeito pós-moderno passam a serem unificadas, passam para serem identidades plurais, né? Eu vou explicar com exemplos, tá? E se constituem historicamente em função de diferentes contextos e situações, né? Vou trazer um exemplo para vocês aí, para vocês verem como são plurais essas novas identidades da pós-modernidade. E não raro, né, não raramente, elas se apresentam como identidades contraditórias. Vamos ao exemplo, tá? Então, o exemplo é o caso da indicação de um juiz para a Suprema Corte norte-americana, né? Seria o equivalente ao STF no Brasil, tá? O juiz Clarence Thomas, né? Isso foi no final da década de 80, virada do final da década de 1980 para 1990, né? O Clarence Thomas tem visões políticas conservadoras, né? Ele é ligado ao Partido Republicano, né? Mais próximo, e é um homem negro. Então, veja que essas 3 características dele são importantes para a gente pensar nessa ideia da pluralidade das identidades. Né? Ele é um homem negro, né, e conservador. Então, né, essa indicação, né, movimentou, né, assim, a opinião pública dos Estados Unidos naquele período. Né? Nessa movimentação, os eleitores brancos, né, tinha-se a ideia de que os eleitores brancos possivelmente apoiariam o Clarence Thomas porque ele era homem conservador, né, ele era conservador. Já os eleitores negros o apoiariam pelo fato dele ser negro, né, os representar. Até esse ponto havia 2 matrizes de referências identitárias em jogo, né? A inclinação política, né, se o Clarence era conservador ou liberal. Se a gente for transferir para o Brasil hoje, né, era a mesma coisa que pensar se ele fosse de esquerda ou de direita. Né? Nos Estados Unidos a coisa é colocada como conservador ou liberal, né? A partido republicano, né, ou do partido democrata. Né? Então, tinha essa definição, né? Se ele era democrata ou republicano, no caso ele era democrata, né? Conservador, e a etnicidade, né, desse juiz, né? Que aí colocava negros e brancos, né, como matrizes de referência, né, para possíveis apoios à candidatura dele. Né? Então, mas no meio do processo, né, eleição desse juiz, que ele precisava ser referenciado, né, referendado pelo Senado, né, aqui também
juiz do STF também precisa passar por esse processo, surgiu uma denúncia acusando o Clarence Thomas de ter assediado sexualmente uma mulher negra, uma ex-funcionária dele. Né? Surgiu uma denúncia. Houve, possivelmente, né, assim, o acusaram desse assédio. A partir daí, veja como essas identidades, né, que a identidade era uma posição política, né, se ele era democrata ou republicano, ou uma posição étnica, né, pelo fato dele ser negro. A partir daí, as mulheres negras se dividiram entre sua identidade como negra, né, e sua identidade como mulher. Então, a identidade das mulheres negras tenderiam a apoiar, né, o Clarence Thomas por ele ser negro também, mas tenderiam a ser contra a indicação dele pelo fato dele ter sido acusado de assediar sexualmente uma outra mulher. Então, como mulher, elas eram contra, mas como mulheres negras, elas eram a favor. Já os homens negros se dividiam pelo seu sexismo e por suas inclinações políticas, né? Sexismos com relação ao sexo, né? Por serem homens, eles tenderiam a apoiar, né? A ter um julgamento mais brando com relação à acusação de assédio, né? Com relação ao Clarence Thomas, e em função das suas inclinações políticas. Se eles fossem homens negros democratas, né, liberais, eles seriam contra a indicação do Clarence, porque o Clarence é conservador. Né? Então, as identidades super fragmentadas. São muitas identidades. Né? As formas de se identificar com alguma pauta política, com alguma pauta com relação a sexismo, etnia, é muito extensa. Né? Então, e ainda assim, as mulheres brancas conservadoras apoiariam Thomas, e as mulheres feministas seriam contrárias à sua indicação. Os homens brancos também se dividiriam em função das questões étnicas e sexistas. E somando-se a isso tudo, né, toda essa fragmentação de identidade, né, ainda havia o fato de Anita Hill, né, que foi a ex-funcionária do Clarence Thomas, que foi acusada de assédio sexual, ter sido uma funcionária subalterna, ou seja, né, as questões de classe social também estavam em jogo. Né? Também havia uma questão de uma classe social mais alta, né, um juiz que estava sendo indicado para a Suprema Corte, para o cargo mais importante do país, então era uma pessoa, uma classe social elevada, né, e uma mulher, né, que representava uma classe trabalhadora mais regular, né, uma classe trabalhadora comum, sem os privilégios, uma classe da qual o Clarence Thomas faz parte. Então, assim, o que muda, né? Aliás, o que o caso desse juiz nos mostra, né? Vou pontuar aqui esse exemplo todo cheio de pormenores, né? O que ele nos mostra, né? Ele nos mostra que as identidades são contraditórias, né? Vocês viram? Se por um lado, vamos pegar o exemplo de uma mulher negra feminista, né? Por um lado, ela tem uma identidade com o juiz, pela questão dele ser negro. Por outro, ela se opõe, essa mesma mulher, ela se opõe a ele pela questão dele ser conservador, né, ser republicano. E essa mulher que eu estou dando exemplo aqui seria uma feminista liberal, né? Seria uma democrata. E ainda tem as questões de gênero, né? Ela ser mulher e ter surgido um evento de acusação de assédio sexual, ela teria uma contradição na sua própria identidade. Né? Por um lado, ela se colocaria no lugar deles, apoiaria esse juiz, por outros lados, ela se colocaria contra essa mesma mulher, essa mesma identidade toda fragmentada e contraditória. Então, essas identidades se cruzam e se deslocam mutuamente. Né? Elas são um emaranhado. E nenhuma identidade singular, né? Nem mesmo a classe social, que era a pedra que dava sustentação às identidades, né, antes da pós-modernidade, né? Nem mesmo a classe social
pode se constituir como uma identidade que aglutine todas as diferentes identidades. Então, aquele antigo discurso de esquerda e direita, né, a partir da pós-modernidade, de todas essas complexidades, né, das identidades da pós-modernidade, não se sustentam mais como uma única identidade singular. Né? Não cabe mais assim, né, identificar uma pessoa unicamente se ela de esquerda ou de direita, ou se ela é da classe popular, ou se ela é, né, das classes economicamente mais privilegiadas. Mais uma questão que, a partir desse exemplo, a gente pode inferir. Né? Uma vez que a identidade muda, ela torna-se politizada. Né? Ou seja, a identidade, como ela não é mais fixa, não é uma coisa mais sólida, imutável, né? Aquelas identidades esquerda, direita, classe alta, classe popular, como ela pode mudar, então ela fica politizada, ela fica suscetível, né, a pender para um lado ou para o outro. Então ela entra no jogo de poder, né? Então ela pode ser modificada, ela pode ir para um lado e ela pode transitar de um lado a outro. Então, por isso que a gente chama de que essa identidade está politizada. Né? E por último, né, a ampliação do espectro das identidades, né, que ultrapassa, sem suprimir, as questões de classe, né, ou seja, quando essas identidades se multiplicam, né, ou seja, se aumentam a complexidade, né, o número de formas de se identificar com determinadas pautas, né, essas identidades ultrapassam as questões de classe, não ficam mais somente ligadas às questões de classes, mas sem suprimir, né? Mas as questões de classe continuam presentes. Né? Então, essa ampliação do espectro das identidades é que distingue as teorias críticas das pós-críticas. Né? É justamente que nas teorias críticas, como a gente viu anteriormente, a grande questão, né, é a questão de classe, a questão de classe social. Nas teorias pós-críticas, as questões de classe permanecem importantes, mas há uma ampliação do espectro das identidades, há uma ampliação, né, dos vínculos identitários. Então, agora vamos para a segunda parte da videoaula. Eu sugiro que quem pretende dividir o estudo aí em duas partes, né, faça uma interrupção agora e retome depois aí com essa segunda parte, para não ficar muito denso, né, que eu decidi para que não fique muito numeroso, né, a quantidade, muitas videoaulas para esse módulo, eu decidi aumentar o conteúdo dessa, tá? Então agora a gente vai falar do multiculturalismo, né? Explicado a questão das identidades, que é uma questão complexa, que eu expliquei agora há pouco, né, como que essas identidades na pós-modernidade são fragmentadas, né, contraditórias. Agora, né, a partir desse espectro, né, amplo, né, numeroso, de novas identidades, da politização dessas identidades, a gente vai falar de um movimento político, né, como de fato se opera essa politização das identidades na pós-modernidade. Então, o multiculturalismo é um movimento de reivindicação de grupos culturais dominados, conhecidos como minorias. Eu vou explicando por partes aí para tentar simplificar isso, tá? Então, assim, grupos culturais dominados, conhecidos como minorias, né? Então, primeiro, né, quando eu estou me referenciando a grupos minoritários, a minorias, né, a gente tem que entender primeiro isso. Não é uma questão numérica, tá? Um grupo minoritário não significa necessariamente que ele é um grupo pequeno, numericamente falando, né? Que são poucos indivíduos pertencentes a esse grupo, né? Pode ser que um grupo, uma minoria, uma chamada minoria, possa ser a maior parte da população, né?
Nas identidades modernas, antes da pós-modernidade, quem tem menos cota de poder, se a gente pensar a sociedade pensada a partir das classes sociais, quem tem menos cota de poder, né, que é a classe popular, é muito mais numerosa, né, tem muito mais população, vamos pegar no caso do Brasil, né, tem muito mais brasileiros pobres, né, da classe popular, que necessitam da sua força de trabalho para poder sobreviver, do que dos brasileiros que pertencem às classes economicamente privilegiadas, ou como se chamava no marxismo, a burguesia, né? ou aqueles brasileiros que são capitalistas, né? Que são empresários, empreendedores, né? Que contratam outras pessoas para gerar renda para si. Então, as minorias no multiculturalismo, né, na pós-modernidade, as minorias são aqueles grupos representativos, né, que eu dei os exemplos a partir do Clarence Thomas, que têm menos cotas de poder na sociedade. Né? Não é menos população, mas é menos cota de poder. Tá? Então, aí são minorias, exemplos, as mulheres, né, a população LGBT, todas as populações etnicamente não brancas, né, na sociedade ocidental, com relação a imigrantes, né, determinadas populações de imigrantes. A gente pode pensar também em minoria a partir de aspectos mais funcionais, né, como, por exemplo, populações específicas, por exemplo, surdos, deficientes físicos. A gente pode pensar em minorias a partir de populações indígenas, né? Eu falei de aspectos étnicos, mas aí é um aspecto étnico mais específico ainda. Então, são esses grupos minoritários que têm menos cotas de poder que na sociedade, eles seguem as regras de quem tem mais cotas de poder. Né? Então, vocês vão ver isso aí, eles são minorias por isso, que eles são inferiorizados frente à distribuição do poder na sociedade. Então, eles têm que se adaptar à força de quem tem mais poder. Não da maioria, mas de quem tem mais poder. Tá? Então, voltando, né? O multiculturalismo é um movimento de reivindicação de grupos culturais dominados, conhecidos como minorias. Essas suas reivindicações fundamentais estão relacionadas com o reconhecimento e a representatividade de formas culturais específicas nas chamadas culturas nacionais. Então, dentro da chamada cultura nacional, né, ou seja, na aula passada a gente viu aquela ideia de Estado-nação, né? Na cultura nacional, a ideia preponderante dessa noção de cultura corporal, né, não é aleatória, né? A cultura nacional é um representativo das cotas de poder da sociedade. Então, as populações que têm mais poder são mais presentes na forma de definição das culturas nacionais. Não é aleatório, né? Não é um apanhado de cada pedacinho da cultura nacional que a gente faz um cálculo. Né? Então, a cultura nacional ela é mais representativa de quem tem mais cotas de poder. Esses grupos, essas minorias, elas estão menos representadas, né? As suas culturas, né? As suas identidades, estão menos representadas nas chamadas culturas nacionais. Então, esse movimento do multiculturalismo, aí é fundamental, nasceu nesses movimentos de reivindicação, de fazer valer as suas identidades, de se empoderar, né? de mostrar que essas identidades pertencentes às minorias, né? Também são e devem ser, né, reconhecidas como representativas das formas de culturas específicas das culturas nacionais. Então, as relações de poder, né, e os dispositivos simbólicos, né, que incidem sobre a ideia de identidade nacional ficam evidenciados. Assim, né?
né? Assim, vai desde o básico, tá? Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, né? Porque o multiculturalismo nasce lá nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. Então, a língua preponderante nos Estados Unidos é o inglês, né? Então, o inglês é a língua nacional, a representatividade simbólica, né, e linguística da língua, da cultura nacional norte-americana é a língua inglesa, né? Eles foram colonizados principalmente pelos ingleses, né? Então, a língua, assim como nós fomos colonizados pelos portugueses, a gente aderiu à língua portuguesa e eles aderiram à língua inglesa. Mas como é um país que recebeu e recebe ainda muitos imigrantes, há um caldo cultural nos Estados Unidos, há diferentes línguas sendo faladas naquele território, né? Então, em determinadas partes do país, por exemplo, a Flórida, o espanhol é uma língua, em alguns lugares, mais falada do que o próprio inglês, né? Mas se define como cultura nacional, a língua preponderante, a língua oficial, né, daquele país, o inglês. Então, há uma relação de poder ali. Né? Os falantes da língua inglesa nos Estados Unidos têm muito mais poder do que os falantes da língua espanhola nos Estados Unidos. Né? Então, eles têm mais poder para definir o que é a língua oficial, o que é a cultura nacional. Então, os falantes da língua espanhola, né, têm uma relação aí de poder, né? Eles constituem uma minoria, eles têm até uma forma de serem chamados, né, os hispânicos, né, ou como eles chamam lá os do brown, né, marrom, né, traduzindo, que seriam a população hispânica, incluindo-se os brasileiros, né. Então, essa é uma, nos Estados Unidos, esse grupo, né, étnico constitui uma dessas minorias que vai lutar por si, para poder existir. Então, o espanhol passa a ser reivindicado também como uma, uma, uma língua que faça parte, em alguma medida, da cultura nacional norte-americana, né, dentro desse contexto de reivindicação desses grupos culturais dominados, conhecidos como minorias. Então, os efeitos da pós-modernidade, né, no deslocamento das identidades nacionais em função da globalização. Vou falar sobre isso aqui agora, né? Um tópico, uma afirmação, um tópico. Né? A gente tem um novo elemento aí para discutir, né, que é a globalização. No mundo globalizado, ou seja, que as informações são transmitidas imediatamente, né, há um fluxo cultural quase que instantâneo, né, no mundo, além de ter essas questões de se definir o que é uma identidade nacional, há um tráfego cultural, né, através do mundo, há uma transposição cultural, a cultura sai de um lugar e vai para o outro, sai de um país e vai para o outro, né, sai de um estado-nação e vai para outro, através da internet, principalmente, mais recentemente, instantaneamente, não é quase que instantaneamente, instantaneamente. Então, assim, ao mesmo tempo, por exemplo, que se lança um filme, uma série, uma música, uma moda ou um esporte em determinado país, no outro já está tendo os outros terráqueos, né, residentes em outros estados-nação, já estão recebendo essa informação, já estão podendo se tornar potenciais consumidores dessa cultura globalizada, né? Então, há um deslocamento muito forte dessas identidades nacionais, né, de um país para outro, também com a globalização. E esse deslocamento, né, das identidades nacionais, esse fluxo global de informações culturais, né, está desintegrando as identidades nacionais, aquelas velhas identidades nacionais, né, que também eram sólidas, bem definidas e demorava-se séculos para serem constituídas, né, para se definir o que era ser nipônico, japonês, né,
que era ser brasileiro, francês, italiano, britânico ou norte-americano, né? Em pouco tempo, essas velhas identidades vão se diluindo também nesse caldo cultural global, né? Como resultado do crescimento da homogeneização cultural do mundo pós-moderno global, né? Então, assim, vamos pegar alguns exemplos. Deixa eu só adiantar a próxima fala para ver se eu não vou ficar repetitivo. Não. Vamos pegar alguns exemplos, né? A gente vai ter, vamos pegar no cinema, né? O cinema é um forte elemento, né, que vai expressar uma determinada forma de cultura. Se você pegar o cinema nacional, o cinema brasileiro, né, ele tem uma estética, né, ele tem uma forma de se fazer cinema própria, né? Claro que essa forma vai se modificando. Em determinados tempos a gente tinha as pornos chanchadas, né? Essa ultrasexualização era muito forte, né? E depois a gente vai ter os filmes de conotação social muito fortes no Brasil, na virada do milênio, né? Filmes, por exemplo, como Cidade de Deus, assim, que mostravam, ou mesmo Tropa de Elite, filmes que mostravam a realidade social nua e crua, assim, né? Por dentro dos problemas sociais do Brasil, são bem diferentes, né, da estética de Hollywood, por exemplo, né, do cinema americano. Você pega determinados gêneros, claro que não dá para unificar tudo que é Hollywood, né? Vamos pegar um gênero específico, a comédia romântica, que é uma forma de se produzir cultura, né, e se disseminar essa cultura. Ou mesmo está mudando, né? Agora a gente, no Brasil tem diminuído o consumo, né, dos telespectadores de novelas, né, e as séries, né, que são um fenômeno global, mundial, né, têm ocupado muitas vezes os espaços do consumo das antigas telenovelas. Então, as pessoas, né, e até eu ali me incluo, assistem hoje muito mais séries globalizadas, né, Netflixadas, né, do que as novelas da Rede Globo, se confundir a globalização com a Rede Globo de televisão, ou com as outras emissoras de televisão do Brasil. Então, vocês percebem que há uma globalização, né, dessa cultura. Quando eu falo da mudança das séries das novelas para as séries. Então, no mundo pós-moderno, né, essas identidades nacionais, essas características culturais que definem o que é ser brasileiro, por exemplo, né, vão se desintegrando, né, sendo substituídas por uma identidade cultural global pós-moderna. E essas identidades nacionais e outras identidades mais locais ainda, né, ou particularistas, estão sendo reforçadas pela resistência à globalização. Na mesma medida que elas são desintegradas, que há uma globalização que varre toda a cultura nacional, há focos de resistência, né? Há focos de resistência para que a gente não se extingua a própria cultura, que a gente não se auto-extingua em função da invasão cultural global, né, que vem principalmente dos países mais ricos para os países mais pobres, como o Brasil. Então, a gente recebe muita cultura global, né, e essa recepção vai dizimando a nossa cultura local, mas nesse processo de dizimação da cultura local, há focos de resistência. Então, entre esses focos de resistência, vai surgir o próprio multiculturalismo. Né? O multiculturalismo também vai ser um foco de resistência cultural. Bom, vamos seguindo, né? Está bem longa a videoaula, mas vamos lá. Então, há um paradoxo também, outra coisa que eu vou explicar para vocês, da concomitância, né, entre o processo de homogeneização cultural, né, essa globalização da cultura, que vem dos países ricos para os países pobres, e a afirmação das diferenças. Então, né, isso que eu falei, ao mesmo tempo em que a gente tem essa invasão cultural, né, esse processo de aculturação, que é a substituição da nossa cultura por uma cultura que vem de fora, que a gente
engole, né, essa cultura, a gente tem resistências, né? Ao mesmo tempo que há essa tentativa, né, no mundo pós-moderno de dizimar tudo que seja local, substituir tudo isso por uma força cultural global, a gente vem resistindo. Há muito tempo a gente vem tentando resistir, né? E vem resistindo. Eu estou olhando aqui agora no meu escritório, aqui tem uns quadros, né, de um artista plástico, o Clécio Penedo, que ele desenhou muito sobre isso. Eu vou até buscar um quadro ali para mostrar para vocês o que eu estou pensando agora. Não sei se vai estar dando para ver aí, né? Mas esse quadro, ele vai mostrando, ele vai criticando, né? Esse quadro um desenho que eu mostrei para vocês e tem um escrito, né? O escrito é assim: o bebê bobinho bebia a vida na bica. A coca da coca vedou a boca da bica. O bebê babando bebe a coca calado. Então, assim, é claro, né? A Coca-Cola, né? Como uma representação dessa cultura global, né? Essa aculturação vinda dos países ricos do norte, né? E a figura do indígena que representa a cultura nacional, né? Na obra do Clécio Penedo, os índios somos nós, né? Nós somos os índios, né? O índio representa o brasileiro, o Brasil, a nossa identidade, como se existisse essa identidade sólida, né? Mas na pós-modernidade essa identidade se dissolve, então ela se transforma nisso, né? O símbolo da Coca-Cola, em vez de amarelo, né? Dentro uma cara de bobinho, né? Sendo consumido, né? Por essa Coca-Cola, né? Sendo a bica da água que ele bebia é vedada pela coca da cola, né? Da coca, a cola da coca. Enfim, então é nesse sentido, né? Então, assim, artistas do Hemisfério também, esse quadro é da década de 1970, né? É um quadro antigo, uma reprodução, né, do quadro do Clássico Penedo da década de 70, e que já se falava dessa resistência. Então, assim, esse próprio processo de homogeneização, né, ao estremecer as culturas nacionais, teria potencializado os espaços de resistências culturais, né, favorecendo o surgimento de movimentos reivindicatórios dos grupos culturais dominados. Movimentos como esse que eu mostrei do Clássico Penedo e como o próprio multiculturalismo, que é o que a gente está falando aqui. Tá? E é nesse contexto que ganha forma o multiculturalismo. Bom, então na próxima aula eu vou explicar como isso se agrega ao currículo, né? Assim, como que isso vai ser transformado no conteúdo escolar e como que o multiculturalismo vai se relacionar, né, com o currículo, né, que é ensinado nas escolas, para a gente pensar na educação física.